Olá, sou o Felipe e eu vou falar um pouco a respeito de Bachelard. Bom, Gaston Bachelard foi um filósofo francês muito importante na filosofia. Nasceu em julho de 1884, em Paris, e morreu em 1962. Além de filósofo, também foi poeta e seu pensamento era focado principalmente em questões referentes à filosofia da ciência. Bachelard foi de uma origem muito humilde e sempre trabalhava enquanto estudava, ou seja, ele precisou batalhar muito para correr atrás do que queria. O mais incrível era que ele conseguia conciliar de uma forma tão surpreendente o seu trabalho com os estudos, que começou a pensar alto. Mais alto que seus amigos ou familiares poderiam ver. Gaston queria aproveitar os seus conhecimentos e experiências para ajudar mais a sociedade. Queria ser alguém de cujo valor, ser conhecido e ser lembrado quando fosse morrer. Seu sonho era se tornar um engenheiro e poder explorar o mundo afora. Então, Gaston iniciou seus estudos em rumo a um só objetivo: ser engenheiro. Ele enfrentou muitos obstáculos e até nos momentos de lazer, Bachelard pegava um livro. No entanto, Bachelard não pôde concretizar o seu sonho após a Primeira Guerra Mundial. Desorientado e meio confuso ao que fazer, Bachelard só sabia de uma coisa, que sempre ia fazer: estudar e estudar. Já nos 30 anos, ele dizia a si mesmo: nunca se é velho demais para estudar. Então, mais uma vez, embarcou nos estudos e começou a explorar matérias como a física e a química. Com o passar dos anos, Bachelard desenvolveu laços com a filosofia e aos 35 anos começou a estudar mais sobre o mundo da filosofia. Após anos de experiências e convívio, Bachelard desenvolveu muitos pensamentos e se descobriu na filosofia. Começou a defender teses como um ensaio sobre o conhecimento aproximado, em 1917, e então muitas outras no decorrer dos anos. Ele dedicou-se também aos preceitos da epistemologia, o que envolvia muito o conhecimento, e era só o que ele tinha: conhecimento, a qual ele atribuiu alguns obstáculos. Bachelard já se via um grande explorador da filosofia, e realmente ele era. No auge de sua história na filosofia, ele já se tornava um dos maiores pensadores. Por isso, não podemos falar de pensadores sem antes destacá-lo. Muitas pesquisas da estagnação do conhecimento científico, iniciadas e exploradas, foram por Bachelard, mas logo acabaram-se com a sua morte, em 1962, na cidade de Paris. Então, o nosso filósofo Bachelard, ele lutou muito para conquistar o seu lugar no conhecimento da filosofia. Ele morreu, mas como ele queria, hoje ele é sempre lembrado. As pessoas sempre podem mencionar o nome dele quando se lembram da filosofia, tanto a moderna como a antiga.
ele sempre vai estar presente para nos lembrar de como foi no início de tudo, da sabedoria, do conhecimento e de tantas coisas que só ele poderia também explicar mais. É isso e obrigado pela atenção. Olá, meu nome é Rodrigo Teles, aluno do curso de Ciências da Computação, e irei dar continuidade ao trabalho falando das principais contribuições de Bachelard para a filosofia da ciência e a relevância de seus estudos. Irei iniciar falando do racionalismo bachelardiano, que tem um sentido muito próprio que é a preocupação constante com a aplicação, sendo a ameaça fundamental do novo espírito científico, o que significa a dupla determinação do espírito sobre o objeto e deste sobre a experiência científica. Uma das metodologias bachelardiana é a sua noção de obstáculos epistemológicos, que propõe uma psicanálise do conhecimento em que seu progresso é analisado através de suas condições internas. Uma análise que perfaz o caminho da imagem para a forma geométrica e depois da forma geométrica para a forma abstrata. A condição de superação diante dos obstáculos epistemológicos é a conscientização dos cientistas em reconhecer que as dificuldades existem e que, se não neutralizados logo, pode comprometer o processo da pesquisa, desde seus fundamentos até os resultados. A obra bachelardiana encontra-se no contexto da teoria da relatividade, formulada por Albert Einstein, e é partindo deste objeto que formula suas principais preposições para a filosofia das ciências. Segundo Bachelard, 1972, entende-se que a nova ciência relativista rompe com as ciências anteriores, em termos epistemológicos, e a sua metodologia já não pode ser empirista, pois seu objeto encontra-se em relação, e não é mais absoluto. Para ele, a filosofia das ciências deve progredir conforme os avanços das ciências, realizando constantemente revisões e ajustes em suas concepções. E assim, a ruptura epistemológica entre a ciência contemporânea e o senso comum acabou se tornando uma das principais marcas da teoria bachelardiana. Olá, eu sou o Carlos Henrique e vim falar sobre as obras de Gaston Bachelard. Bachelard era um defensor da epistemologia, e suas obras deixaram bem claro as ideias as quais ele defendia. Dentre elas, podemos destacar a sua resistência aos rótulos impostos científica e culturalmente. Para ele, a verdade vem contra a opinião pública, contra a inércia dos conhecimentos. Ele ficou famoso tanto pela ciência como pela sua poesia. As ideias de Bachelard partem de uma filosofia da ciência da natureza, especialmente física. A partir disso, originam-se suas contribuições à epistemologia e à poética, onde a interpretação também se vale dos recursos metodológicos da psicanálise. Suas obras podem ser divididas em duas vertentes: a obra diurna, que aborda o tema científico, a ciência e a epistemologia, e sua obra noturna, que discorre sobre a poesia e sobre o imaginário. Dentre as suas obras, podemos destacar A Formação do Espírito Científico, de 1938, onde ele declara a necessidade de descontinuidade e junto também a opinião comum, tornando necessário a quebra de preconceitos. Ele diz que a ciência não deve ser compreendida apenas a partir dos seus acúmulos, portanto, ela não é totalmente efetiva. A ciência deve progredir constantemente a partir dos ajustes dos paradigmas existentes. A nova epistemologia deve compreender-se em formular novas perspectivas para as futuras gerações. Há uma forte valorização do racionalismo sobre o empirismo. Para Bachelard,
O conhecimento é uma contínua superação dos paradigmas anteriores, na destruição dos conhecimentos não bem elaborados. É fundamental para superar um obstáculo um entendimento por parte dos cientistas que tal procedimento precisa ser neutralizado por impedir o desenvolvimento das ciências, pois comprometeria a natureza fundamental da pesquisa, sendo um dos principais obstáculos, além dos velhos paradigmas, o senso comum e a opinião cultural antropológica. Outro título que merece destaque é A Filosofia do Não, de 1940. Esta obra compreende a filosofia característica do novo espírito científico, onde todo pensamento deve ser questionado novamente, já que a ciência avança quando a própria é questionada. Bachelard faz crítica à comum noção da intuição, dizendo que essa deve ser trabalhada a partir de questionamentos, dando lugar à intuição natural. Segundo Gaston, só existe um meio de fazer avançar a ciência. É o de atacar a ciência já constituída, ou seja, mudar a sua constituição. Já entre a sua obra poética, podemos destacar A Psicanálise do Fogo, de 1937, onde Bachelard reflete sobre as formas que o fogo pode assumir, esclarecendo que a primeira interpretação não é, por isso, fundamental. O fogo pode ser visto como ferramenta que protege ou como arma, por isso é necessário realizar a psicanálise do mesmo, para que as aparências não ocultem a verdadeira excelência desse fenômeno. Ele diz, a sedução primeira é tão definitiva que deforma inclusive os espíritos mais retos e os conduz sempre ao aprisco poético, onde os devaneios substituem o pensamento, onde os poemas ocultam os teoremas. Nossas convicções sobre o fogo são de cunho psicológico, e por isso se faz necessário uma psicanálise do fogo. Para Bachelard, o necessário para compreender o fogo não é tê-lo, mas partir das sensações provocadas pelas chamas que são constantemente modificadas. É o exercício de zombar de si mesmo que gera o conhecimento. Sem a autocrítica é impossível o progresso. Outros de seus títulos que merecem destaque são O Materialismo Racional, de 1953, A Água e os Sonhos, de 1942, A Dialética da Adoração, de 1936, A Poética do Devaneio, de 1971, A Poética do Espaço, de 1957.